Estamos aqui na São Paulo Expo, FEICOM, maior feira da América Latina sobre construção civil. Paramos uma conversa muito boa que estava aqui nos bastidores para gravar essa conversa para vocês participarem também e verem um pouco do que rola, do network, do que tá acontecendo aqui na FEICOM. Do meu lado, duas grandes feras, tenho ele, Ronaldo Parincente, ele que é especialista estrutural da AutoQI. Quando se fala em estruturas, procura-se esse nome. E também o Cris, que é CEO da Octagon. Na verdade, ele é CEO, diretor, engenheiro-chefe, também o homem que assina a RT. Pois é, o homem que assina a RT. Essa que é a pegada. Essa que é a principal essa característica. Que é a pegada. O cara que assina a RT. O cara que paga as contas também. Tem isso dessa, também. Né? Ronaldo, Cris, obrigado por aceitar esse convite para vir aqui conversar conosco. E o tema da nossa conversa, eu não vou dizer o tema que estávamos conversando aqui no Bastidores, mas o tema da nossa conversa são sim projetos especiais e obras de arte. E eu já vou pedir para nossa produção colocar na tela um projeto. Agora vocês perdoem a minha pronúncia no francês. O Cris vai me corrigir, o Liunique. Lié unique. Tem que fazer biquinho. Lié unique. O bom é que está em tela cheia, você não me viu fazendo biquinho. É pra não perder a moral que viemos construindo. Mas, gente, olha esse projeto que foi feito aí. O Cris, em parceria também com o Rafael Castro, arquiteto Rafael Castro, da Castro Arquitetos Associados, @Castro Arquitetos. Cris, eu gostaria que tu começasse comentando um pouquinho sobre isso, e já que eu já dei o arroba do Rafael, dá o seu arroba também pra gente encontrar, e a gente já começa falando sobre isso. Tá, vamos falar do projeto primeiro. Vamos então. Bom, primeiro, cara, eu não sei o que é fazer um projeto que eu possa chamar de simples, né? Você pega o portfólio do escritório, tem abacaxi, o tempo todo você vai encontrar projeto cabeludo. Sim. Aquele que ninguém quer fazer, a gente descasca, a gente acaba fazendo, né? Tem as coisas normais também, mas acaba sendo a grande maioria, acaba sendo projeto complicado. E de vez em quando aparecem essas coisas malucas aí e a gente peita. O Liunique apareceu numa parceria com um parceirão meu, um cliente meu lá de Curitiba. E foi engraçado que quando chegou pra gente orçar, mandaram só implantação pra gente. Olha, a gente vai fazer um condomínio aqui e a gente precisa do orçamento das áreas comuns do condomínio. Tá, ok, eu preciso da arquitetura. Não, tá aí a implantação. Mas fique tranquilo, não tem nada demais, é só... É simples. É só aqueles caixotinhos que a gente vai encapar com alguma coisa. Ah, tá bom, então. Tá, então a gente montou o orçamento com base nisso. Passados alguns dias, o meu parceiro de lá, a BIM Brasil, né? Eles me ligaram e falaram, olha, fechamos o contrato lá para aquele empreendimento. Isso é da Plaenge Campo Grande, esse empreendimento. Que bacana, então. E a arquitetura? Ah, eu já mandei o link para você baixar a arquitetura. Ok. Aí eu baixei o projeto arquitetônico. Aí eu abri o primeiro, eu já fiz... que era só uma casinha de piscina. A hora que eu vi isso aí, eu falei, cara... Peguei o telefone, Rafael, não vai rolar, nós vamos ter que conversar. Aí depois a gente conversou, falou de aditivo, resolvemos o lado financeiro, comercial, que é bem importante. Sim. Que a gente pensa muito no técnico e esquece que existe um... Que é um negócio. Isso é um negócio, a ideia disso é ter faturamento, né? Lógico. A gente resolveu isso daí, agora vamos lá, como é que a gente vai resolver esse troço? Aí comecei a olhar pra ele. Cara, o que eles querem? Eles querem concreto armado. Isso aí não vai parar em pé de concreto armado, né? Nós vamos ter que pensar em coisas diferentes. Não, mas eles não querem pretender nada, eles não querem... Não vai parar em pé. Aí tivemos uma reunião e eu expliquei, gente, esse negócio não pode ser todo de concreto. Se ele for todo de concreto, isso vai ser uma obra faraônica. O custo vai ficar inviável, né? Não dá. Tanto que os primeiros estudos que a gente fez aquela... Consegue voltar na imagem? Sim, vamos botar a imagem. As primeiras discussões nossas foram a respeito dessa casca, né? Essa forma curva que encapa a estrutura, né? A premissa era que isso fosse tudo de concreto, gente. Pensa. Faz a continha aí. A gente falando aqui entre engenheiros estruturais. O que não ia pesar esse negócio, né? Como é que esse troço ia parar? Era uma coisa fora da realidade. E a gente passou um tempão discutindo as alternativas. Apareceu de tudo. Apareceu usar steel frame, apareceu usar compósito, apareceu usar concreto de alto desempenho. A gente foi buscar fornecedor fora do Brasil para ver solução, até que eles acharam um fornecedor lá no Rio de Janeiro que faz uma estrutura, encapa isso com uma estrutura metálica e reveste ela com umas plaquinhas de... Não é ACM, é uma plaquinha que parece concreto, assim, eu não lembro agora do material direito. E aí a gente chegou na conclusão, com esse negócio
com esse negócio. O peso dessa estrutura é assim na ordem de... Eu não lembro direito agora. Mas é na carga por metro linear ali nas vigas de apoio é na ordem de 10, 15 toneladas por metro. 10, 15 toneladas por metro. As vigas principais, elas estão no... botar a imagem do projeto também pra gente ir falando? As vigas principais ali, tem 32 metros de vão, essas duas vigas grandes ali embaixo, e elas seguram todo aquele pano de laje inclinado ali em cima. A ideia do arquiteto era que esse pano em cima fosse uma laje verde. Ele queria que as pessoas subissem aí. E eu falei, gente, não dá, gente, vocês vão quebrar a construtora desse jeito, né? Não dá, é surreal, vai muito... melhorando conforme vai passando as ideias. Foi refinando, né? Mas tem que ser de concreto, mas não pode só parecer de concreto, tanto que a gente conseguiu chegar nessa solução da capinha. Mas ainda com a capinha, isso aí é um absurdo, as cargas são monumentais. Aqui na ponta, aquela coisa em balanço ali, aquele caixote em balanço, são os reservatórios. Para colaborar, os reservatórios estão na ponta. Ali aquelas caixas ali no lado direito da imagem, são os reservatórios de consumo e de incêndio. E naquela ponta ali em cima, na ponta dessas vigas, tem 8 metros de balanço para cada lado. Caramba. Né? Então você pega de pilar a pilar, tem 32 metros de vão. Do pé do pilar da esquerda aqui até o topo, tem 13 metros de altura. Caramba. É grande. Nossa, o tamanho disso. É grande, né? E para resolver isso? Né? E a gente, usuário de Eberic, né? Então, como é que nós vamos resolver isso? Cara, vamos fazer isso com o Eberic. Mas como que eles vão fazer isso com o Eberic? Fazendo? A gente não sabe, então vamos aprender. Sentei com a equipe e falei, vamos aprender. E aí eu senti um problema na pele, né? Porque chegou uma hora, eu tenho 3 engenheiros, a equipe é pequena. Inclusive, tô precisando de gente, tá? Aí, ó. Tô precisando desesperadamente de gente, tá bom? Cheguei nos 4 colegas da equipe, nos 3 colegas da equipe. Cheguei pra eles e falei, como é que temos que fazer isso? Nenhum deles conseguia montar isso. Eu tive que montar essa estrutura inteira. Caramba. Não é a equipe, eu tive que sentar por a bunda na cadeira e eu tive que montar a estrutura inteira porque eles não conseguiam. Bom, montei, acertei, dimensionei, validei. Chegou o meu como é que chama o cara da ATP? O analista técnico do projeto. Analista técnico. Chegou o meu analista técnico, validou. Pode seguir com o detalhamento. Equipe, vamos detalhar. A gente não consegue detalhar isso aí. Caramba. Adivinha o que aconteceu? Vou te dar uma chance. Você ganha um copo d'água. Ok, se você acertar, quem fez o detalhamento. Valendo, né? Exatamente, ó. Ganhou um copo d'água da AutoQI aí. Viu? Tá aqui o prêmio. Cara, eu tive que detalhar esse negócio inteiro. Porque a pessoa simplesmente não conseguia. Pra mim era complicado. Sim. Ele olhando ali, não parece. Mas o teto é todo inclinado. Aqui não dá pra ver, mas essa coisa ela vai descer e vai até o chão lá do outro lado. Tem uma cauda. À medida que você vai subindo, ela é inclinada, ela é uma rampa, né? Chega uma hora que ela faz uma curva, então ela é uma rampa oblíqua. Então ela faz isso aqui. E pra fazer isso com o nosso amigo Eberic, né? Caramba. A gente fez. Mas olha... Ronaldo, e isso que é legal, porque... Obviamente que o Eberic, o uso mais comum, vamos dizer assim, ou mais frequente, justamente são os prédios, edificações virtuais, residências, e aí quando foge um pouquinho, já causa um primeiro impacto de como eu vou fazer isso. Quando foge completamente, como foi o caso do Cris, traz essa outra visão. Eu queria que tu comentasse um pouco disso, sobre o quanto é legal ver esse tipo de aplicação, o quanto é bom ver isso, e que orgulho, né, de ver o Eberic dando conta também. Exatamente. Os projetos especiais, a gente chama de obra de arte, né, Cris? Quando a gente vai vender o software, a gente diz assim, projeto para edificações. Mas ele também é um software de análise. De maneira geral, você consegue simular uma infinidade de coisas. Mas aí entra o expertise, a experiência do projetista mais experiente, né? Consegue obter análise, consegue fazer uma série de verificações adicionais, às vezes até, né? E fazer esses ajustes para você encaixar na arquitetura. A estrutura ela é muito dependente e muito a necessidade de conversar com a arquitetura, né? Então, apesar de ser uma obra de arte, você viu a quantidade, talvez, de troca de informação que o Cris fez para achar uma solução que fosse válida, né? Tem uma imagem que passa na sequência que mostra essa. Parece simples, né? Mas
depois que tá pronto, mas aquela primeiro conceito e tudo em concreto, depois você vai para uma alvenaria, você reveste, tudo isso é uma conversa longa. Isso aí foi interessante, porque a gente tem um vão livre transversal de 12 metros, e acho que 12 metros, tá lá no post do Instagram. E o vão longitudinal aqui é de 13,5, eu acho que é isso. E isso, embaixo disso tem uma pele de vidro, de fora a fora. Ou seja, essa viga não pode deformar. Isso, mais um desafio, você tem que considerar a deformação, considerando que tem um vidro embaixo. E essa marquise, pode voltar a imagem, por favor? Por gentileza. Essa marquise, da ponta ali da viga, onde ela tá apoiada até a ponta da marquise, tem 7,5 metros de balanço. Caramba. Né? E aí você olha pra isso e fala, como é que isso vai parar em pé, não vai torcer a estrutura, né? E detalhe, eles tinham lá um problema na época de fornecimento e a gente não podia usar muita proteção, tinha pouca. Tanto que a laje lá no meio, se você observar, ela não é protendida. Ela tá cheia de vigas assim, transversais ali, porque a gente tinha que resolver com laje pré, sabe? Vigueta e rigota e enchimento de EPS. Toda a cobertura da estrutura é com vigueta e laje de EPS. Agora tem... Isso, Hélio, mostra a evolução também das ferramentas, né? Sim. Que vão permitindo. Então, tem que evoluir o profissional, a ferramenta e casar isso, né? Eu sempre gosto de lembrar isso aí, às vezes o pessoal tá se formando assim, como é que eu vou fazer tal coisa? Vai encostar no Cris, né? Sim. E vai aprender. Sim, e essa casa, aliás, o Liu Nick, ele é aonde, Cris? Campo Grande. Em Campo Grande. A gente tem uma outra imagem que eu vou pedir pro Gabriel passar, depois do francês. Vamos agora tentar o nosso árabe. O nosso Al-Zakia House. Al-Zakia. Essa casa é em Abu Dhabi, é isso, Abu Dhabi, Cris? Emirados Árabes. Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre essa casa também, porque a gente tem a foto do projeto dela, mas também sei que tem uma curiosidade das diferenças construtivas que tem nessa troca internacional também, né, Cris? Cara, a gente olha pra isso e fala, poxa, que legal, um projeto internacional, né? Mas assim, tem desafio? Tem. Primeiro desafio, não é o que você tá acostumado a fazer. Porque a norma não é a sua norma, não é a nossa boi velha 6118 que vai reger isso daí. É o ACES, não sei, me ajuda? É o ACI, são duas normas americanas, tá me fugindo dos códigos agora. Então começa ali, vamos ler a norma. E além da norma, tem a interpretação da norma pelo Building Council, né, o Conselho de Construção Civil local, porque lá o projeto estrutural tem que ser aprovado no Conselho é como se fosse a Secretaria de Obras da Prefeitura. Tem que aprovar lá. Então, além de você ter que seguir a norma, você tem que seguir a interpretação dos caras, que é restritiva à moda árabe de pensar, que é diferente da nossa, né? O brasileiro dá um jeitinho nas coisas. Tem uma coisa que nós temos é versatilidade, né? Eles são um pouco mais... Essa é uma curiosidade. Alguns países exigem às vezes até o engenheiro local para assinar ou essa aprovação estrutural, porque a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. Tem algumas cidades, eu tenho um cliente no Mato Grosso que comentou comigo que em algumas cidades do Mato Grosso exigem projeto estrutural para aprovação. E isso é bacana. Na minha opinião, particularmente, isso é muito bacana, né? Lá na minha região, não exige. Só exige RT, né? Para aprovar, você tem que provar que você tem um responsável técnico e que tem todos os projetos ditos complementares, que eu acho um nome muito injusto, né? Sim. Porque, na boa, a gente tem um trabalho do caramba, né, gente? Sim, vamos falar a real. Se for alvenaria estrutural, então, Deus me livre, né? Mas o que aconteceu lá? A gente fez o projeto. Na nossa forma de pensar, com a nossa cultura, com a nossa pegada, e mandamos um projeto para lá. O engenheiro de lá marcou uma primeira reunião para conversar, para avaliar o que a gente mandou para ele. Beleza, normal. Primeira pergunta dele para mim: Cris, tem nada. Tô achando estranho. Achando o que é estranho, Mohamed? Que Mohamed lá é que nem Zé aqui, né? Sim, sim. É o nome. É o Zé Árabe. É o Zé Árabe, né? Mohamed, o que tá estranho? Essas lajes, mas essas lajes estão tudo passando, as fletes estão tudo em ordem, né? Algumas das. As nossas, a gente calculou ele nos critérios deles, com as condicionantes deles, com as combinações de ações deles, que aliás é um troço muito legal, poder montar as combinações de ação, né, dentro do Ibérico, é muito bacana. E aí o que aconteceu? Ele olhou para aquilo e falou assim: cara, essas lajes são muito finas. Como assim fina? Fina? Mas como assim fina, né?
Aqui, a gente tava falando, né? Aqui, o laje fino é o cara que a gente faz laje com 12, o teu cliente quer que tenha 8, né? Eles já consideram uma boa laje, tipo, né? Não, 12, mas não dá pra ser menos, né? Sim. E aí, ele falou pra mim, cara, pra baixo de 25, os engenheiros não aprovam aqui. Caramba, Eu olhei pra ele, oi? Cara. Oi? Ele, 25? 25. O que é o normal? O normal é 30, 40. 40 centímetros de Aí laje. eu olhei pra ele e falei, cara, tem risada, né? Falei, meu! Pensei, da onde isso, né? Bom, Abu Dhabi, dinheiro, shake, Marajá, grana. Sim. O concreto não é caro pra eles, né? Sei lá, pensei essas coisas. A gente vê isso talvez até como uma mudança breve, futura ou breve, talvez aqui, né? Você está falando em Abu Dhabi, né? Mas eu tenho colegas no Canadá, por exemplo, e a gente sempre conversa em como é que se constrói aí, manda um projeto para nós aí, dá uma olhada. Esse comentário que tu fez sobre a espessura da laje foi a primeira que ele me trouxe, tipo assim, lajes pequenas, ele, não, 30, 40, eu disse, como assim essa laje? Sim. Sem vigas, o mínimo de vigas, processos construtivos mais rápidos, menos mão de obra. Então, ainda a gente tem alguma quantidade de mão de obra, mas a gente já está, talvez, tendo uma prévia do que vai acontecer no nosso mercado. Né? Mas aí, tipo, tentar falar sério agora, né? Até agora não é. Até agora tava... Até agora era ensaio. Não, mas aí eu perguntei o porquê disso, né? Tipo, tem um porquê. Aí vieram as explicações técnicas dele, que tem muito a ver com a cultura deles, né? A cultura do árabe. Sim. Bom, a primeira, a gente tá no deserto. Sim. Né? Então, temperatura maluca. O sistema de climatização deles é diferente do nosso. A gente usa aqueles splitzinhos, né? Uhum. Lá não, é sistema de climatização central. Me foge o nome, vocês devem saber. Usa aqueles ramais grandes, né? Sim. Então, furar a viga com aquilo é um problema. Então, eles procuram evitar ter viga. Só que numa casa que tem um balanço de 12 metros, é impossível você não ter viga, né? 12 metros você tinha de balanço. 12 metros de balanço ali, dependendo do... Se voltar na imagem, dá pra gente ver. Vamos voltar ali. Ali, ó. Do lado de cá, se você perceber no canto inferior embaixo aqui, você vê que não tem apoio embaixo ali, ó. Tá pendurado. É livre, né? E se você for pro outro lado dela, vocês veem aquela ponta que é luminosa, do lado esquerdo em cima, aquilo ali faz a volta e vai lá pro outro lado na garagem. Do lado desse lado aqui, onde tem ali Cris, a gente olha esse projeto e a gente pensa assim, pô, como é que eu vou projetar? E o cara que vai construir deve pensar cara, a mesma coisa. Já te conto. Tem 7 metros de balanço da ponta ali do hall de entrada para a extremidade e da esquina até o primeiro apoio tem 12 metros de vão. Temos a foto do projeto também. Né? Essa aí é uma das últimas, né? Onde a gente, depois de várias discussões, o cliente concordou em ter um pilar nesse canto inferior direito aqui, que é justamente o canto do balanço que eu tava falando. Ele falou, vamos pôr um pilar ali pra acabar com o problema. Uhum. Porque ele tava precisando de proteção, aí proteção lá é complicada. Aí ele falou, isso aqui que a gente só usa aqui coisa pra obra grande, né? Sim, mas... E aí acabamos colocando um pilarzinho ali. Mas em linhas gerais, se olha pra estrutura em si, ela não tem... É uma casa. Sim. Né? O grande desafio aqui é o aspecto cultural, entender a cabeça deles, como eles pensam, como eles fazem as coisas, entender a mão de obra deles. Esse para nós é curioso, porque para nós a mão de obra ela pesa muito na tomada de decisão e para eles aliás, o material para nós pesa muito na tomada de decisão, principalmente o aço. E para eles não, para eles é mais tranquilo, é o contrário. A mão de obra para eles é barata. Por outro lado, eu vou te pedir para voltar na imagem da fachada da arquitetura. A mão de obra para eles é cara e o material é barato, é isso? É o contrário do que a gente tem aqui. O material é mais barato que a mão de obra. Lá. E tem um outro ponto na mão de obra. A mão de obra não é qualificada. Tem esse problema. Eu perguntei pra ele, foi uma das minhas primeiras perguntas. Como a gente vai fazer com essas cascas, né? Esses elementos de fachada? Ele disse, a gente vai seguir o projeto. Tudo bem. Quem faz isso aí? A questão é a seguinte, vai ter projeto, nós vamos detalhar essa caixaria. Eu ficava olhando pra isso pensando, cara, vai ser um caos, né? Mas vai dar certo, a gente vai conseguir. Mas a minha pergunta, Mohamed, é como é que nós vamos executar esses elementos aí? Por quê? Porque esse contrato é posterior ao Leonic. A gente já tinha tido essa conversa aqui no Brasil sobre o Leonic. Certo. Então a gente já sabia já sabia o que esperar. E aí ele... Bom, conto com a sua experiência. Foi isso que o cara me falou. Foi o famoso se vira aí.
Conto com a sua experiência. Bom, oi, Rafael Castro, tudo bem? Cara, sabe a Alzac? Como é que a gente vai fazer as cascas da Alzac? De concreto. Não vai rolar. Não é que não vai rolar, daria pra fazer, porque é bem pequeno, né? Comparado com o Eulenic, daria pra fazer. A questão é executiva. Como é que o cara vai executar essas formas lá? Isso é impossível de fazer com caixaria de madeira. Aí ele falou, dá pra gente tentar com compósito. Que é o mesmo do Yacht House, né? Aquela que tem lá na base do Yacht House, aquele elemento lá, dá pra fazer de compósito. Tivemos uma reunião com o cliente e eles foram fazer o orçamento do compósito. Eu não me lembro se foi 1 ou 2 milhões de reais. Nossa senhora. Uma coisa assim. Aí o árabe não quis pagar a conta, né? Achei que ele ia ter na carteira esse valor. Né? Não, o engraçado foi o concreto. Tem uma história do concreto, né, sobre isso daí. Porque a gente tava discutindo umas deformações na estrutura. E o que dá pra fazer? Eu falei, cara, não dá pra ter pilar, não dá pra ter viga. O que eu posso fazer pra tentar ganhar um pouquinho mais de rigidez aqui, né? Sem ferrar com a vida do pessoal de MEP. Não adianta, pode ter laje, pode ser grossa, faz a laje com 1 metro de espessura que vai dar certo. Mas onde é que passa a tubulação, né? E aí eu pensei, cara, não adianta muito, mas ajuda um pouquinho, né? Se a gente aumentar o concreto, se a gente aumentar o FCK do concreto, a gente ganha um pouquinho de rigidez, né? Um pouquinho de performance. Falei pra ele, a gente pode aumentar o FCK do concreto? Tava em 32. Aí ele falou, a gente pode. E aí eu falei, putz, eu vou arriscar, né? Vai que ele deixa. Pode ser 40? Aí ele falou assim, eu posso falar com o fornecedor de concreto aqui? O cliente, não era nem o engenheiro, o da construtora. Tá bom. Aí ele falou, 1 minuto. Pegou o telefone, começou a falar em árabe ali, desligou o telefone, disse pra mim, vamos fazer com 50. Caramba. Eu falei, oi? Vamos fazer com 50? Por quê? Porque ele falou assim, it's a good deal, né? É um bom negócio pra mim. Custa só $3 mil mais caro o concreto. Você vê, cara? É diferente. Agora, gente, a conversa tá fluindo. Se deixar, a gente vai até as 3, 4 da tarde conversando sobre o projeto, que tá muito bom. Eu quero pedir aqui pro Cris passar o arroba dele, como que a gente encontra tudo isso, todas essas informações também, e como que a gente fala contigo. Enquanto o Gabriel passa ali, eu vou pedir pro Gabriel passando as imagens enquanto o Cris comenta, para que a gente possa te encontrar também e o pessoal entrar em contato. Por gentileza, Cris. Tá, eu vou ter que soletrar, porque meu nome é uma coisa não usual, né? Então, basicamente @engo, de engenheiro, né? Engo Cris Mangini. Só que o meu Cris é KRYS. K de quilo, R de rei, Y, S de sopa. Mangini, M de Maria, A de avião, N de navio, G de gato, I de igreja, N de navio, I de igreja. Tá. É isso aí. Então, beleza. Tá? Então a gente encontra ali. Gente, vocês estão vendo. Nossa, e eu respondo todo mundo que me chama. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Excelente. Tá bom? Já vamos seguir também. Gente, olha essas Só fotos. tem projeto feio aí, Cris. Os projetos simplinho, né, cara? Umas casas meio baratas. Quero agradecer também demais ao Ronaldo. De vez em quando a gente faz umas coisas, né? Normais. Mais normais.